Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vamos ver Jesus como que usando uma imagem do casamento, onde ele vai dizer que enquanto o noivo está presente, os amigos do noivo não jejuam. Aqui Jesus ele usa esse termo justamente para falar sobre a intimidade, a unidade divina que nós precisamos ter com Deus. Jesus, ali junto com seus discípulos, é a presença de Deus para aquelas pessoas, para aqueles discípulos. Eles percebiam a Jesus Cristo, eles tinham esse contato com Jesus Cristo, eles tinham essa intimidade com o próprio Deus em Cristo Jesus. Mas depois que Jesus fosse tirado do meio deles, eles precisariam fazer jejum, porque o jejum é um meio de tornar o nosso interior dócil às moções do Espírito Santo. Porque antes Jesus caminhava com eles, depois Jesus se faria presente no meio deles através do Espírito Santo. E naturalmente, para sermos capazes de experimentar essa presença de Cristo em nosso meio e em nós, nós precisamos dominar essas paixões desordenadas que há no nosso interior. Por isso que o jejum, a mortificação é essencial. Porque quanto mais nós vamos nos exercitando nessa vida mortificada, no jejum, nós vamos aprendendo a dominar e a calar essas paixões que gritam no nosso interior para permitir com que as moções do Espírito Santo se manifestem e nós possamos percebê-las para sermos capazes de ser conduzidos pelo próprio Deus. E, é claro, ter uma intimidade com o noivo e ser verdadeiros amigos do noivo, que é o próprio Cristo. Por isso que Jesus Cristo, além do jejum, ele vai nos dar um outro exemplo. Usando uma pequena parábola, ele vai falar sobre o pano novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. E ele vai falar justamente essas duas realidades, porque a roupa é aquilo que é a veste nova que nós precisamos ter em Cristo. Se nós não aderirmos essa veste nova em Cristo, e o que significa a veste nova? A veste nova é a veste de santidade, não simboliza justamente uma roupa qualquer, mas sim um padrão de comportamento exterior baseado nas virtudes do próprio Cristo. Essa é a roupa nova. Por isso que Jesus ele vai dizer que não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o pano novo, essa vida nova, em roupa velha, em uma vida velha, coisas novas, coisas de Deus, numa vida velha de pecado, vai fazendo com que a nossa vida ela vá se rasgando. E naturalmente nós não conseguimos sustentar essas duas coisas. Ou nós temos uma roupa nova, com pano novo, ou nós teremos sempre uma roupa velha. Porque tudo aquilo que é novo em Cristo na nossa vida vai rasgando aquilo que é velho em nós. E se nós não abandonamos o que é velho em nós, infelizmente nós vamos cada vez mais caminhando como que aí pessoas que vão trazendo e arrastando esses mulambos para a nossa vida. Por isso que Jesus também ele vai nos dar um outro exemplo,
falando do vinho. O vinho é o símbolo da alegria. Por isso que ele vai dizer também, né, que vinho novo deve ser colocado em odres novos. Isso significa o quê? Porque se nós que experimentamos essa nova alegria em Jesus Cristo, essa participação da felicidade eterna em Cristo, e se nós não mudarmos de vida, não sermos esse vaso novo, esse recipiente, esse odre novo para conservar essa graça divina, infelizmente esses odres eles vão se arrebentar, porque a alegria que nós temos em Cristo só pode ser realmente conservada quando nós adquirimos odres novos, quando nós adquirimos uma vida nova em Cristo. Por isso que Jesus, quando vai falar da roupa e do vinho, ele está falando como que de duas realidades que são muito unidas uma com a outra e que precisam ser unidas, porque uma depende da outra. Por isso que Jesus, ele primeiro vai nos chamar a atenção que nós precisamos, enquanto nós estivermos com ele, não precisamos fazer jejum, mas depois que Jesus Cristo foi ao céu, e nós precisamos hoje percebê-lo através do Espírito Santo, nós precisamos sim de fazer jejum. Nós precisamos nos mortificar para nos tornarmos cada vez mais dóceis a essas moções do Espírito. Aí sim, na medida que nós vamos sendo movidos pelo Espírito, vamos adquirindo essas virtudes que vai nos tornando, né, cada vez mais com essa veste nova. E tendo essa veste nova, que é o símbolo também do odre novo, né, que é esse revestimento externo, né, esse padrão de comportamento novo em Cristo, nós seremos capazes sempre de conservar a verdadeira alegria, que é sim esse vinho novo que só Jesus Cristo pode nos dar. Por isso que nós somos chamados a ser amigos do noivo, esses que estão unidos a Ele, participando da alegria dele, participando dessa grande unidade que é sim do noivo com a noiva. Jesus é o noivo, a noiva é a igreja, somos nós. E nós que somos amigos do noivo, precisamos entender que essa amizade e essa esponsalidade, elas estão num grau de intimidade, onde nós somos levados cada vez mais a essa vida interior em Deus, para participar da vida do próprio Deus, para experimentar já na terra essa alegria que nós um dia experimentaremos eternamente no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.